Lançamentos dos carros. Chegou a época tão esperada pelos fãs da Fórmula 1. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Curti. Estou aqui para falar um pouco dos lançamentos dos carros de 2022, fazer uma rápida pincelada sobre as principais equipes e tentar descobrir de vocês quais lançamentos vocês estão mais ansiosos para ver em 2022. Também vou dar aqui meus pitacos sobre as principais equipes e sobre o que a gente deve esperar. Bom, para começar, vocês já devem ter reparado, a Haas lançou muito entre aspas o seu carro de 2022, ela mostrou a pintura, né? Ela tem esse costume de sair um pouco na frente, mas ela revela, mas não revela. Então, esse carro que a Haas mostrou não vai ser o carro que vai para a pista nos testes em Barcelona, nem na temporada em si, foi só uma amostra da pintura. Portanto, anote na sua agenda, dia 9, na próxima quarta-feira, a Red Bull apresenta o seu carro e aí, de fato, começam os eventos que a gente tem de prestar atenção. Pelo menos a gente espera que sejam os carros de fato a partir de quarta-feira, a partir da Red Bull. Antes de falar das equipes em si, um pouco para o geral, né? É um regulamento de revolução na Fórmula 1. Então, praticamente não, mas vai ter muita coisa nova nos carros. Então, todas as apresentações vão valer por causa disso. Você vai observar bem o que vai mudar nos carros. Em geral, são conceitos mais simples, com menos aletas, né? Menos aquelas traquitanas que a gente estava acostumado a ver na Fórmula 1 nos últimos anos, carros um pouco mais simples, claro, detalhes na asa, traseira, dianteira, também no assoalho, mas menos coisas penduradas, essas coisas que a gente via tanto. Carros em geral devem ser mais parecidos do que eram os carros de 2021 para trás, né? As equipes não vão ter tanta margem assim para inventarem a roda. Como disse o Helmut Marko, inclusive, né, para acharem a pedra filosofal. Ele acha que vai ser muito difícil alguma equipe ter um carro muito diferente do outro. E, de fato, a tendência é de carros mais parecidos, porque o regulamento é mais restritivo mesmo. Então, assim, é observar como é que vão ser os conceitos dos carros, as soluções diferentes entre si, porque os carros vão ser parecidos, mas não vão ser iguais, né? Então, observar nesses lançamentos as diferenças sutis entre cada uma das equipes. E óbvio também as pinturas, né? Todo mundo gosta de ver como as equipes vêm com seus carros pintados, as diferenças para o ano passado, para os últimos anos e coisas do tipo. Vamos então passar um pouco pelas equipes, começando pela Red Bull, é óbvio, é a primeira equipe que deve de fato lançar o seu carro, e aí ela deixa algumas perguntas no ar. O primeiro, vai ser o carro real? Né? A Red Bull também é uma equipe que tem o costume de não mostrar tudo no lançamento, ela geralmente esconde um detalhe ou outro, geralmente ela chega na pré-temporada com algumas modificações em relação ao que ela mostrou. Então, primeiro observar, é o carro real? Segundo, é a pintura real? A Red Bull a gente já viu chegar em pré-temporada com pintura de zebra, às vezes com algumas mudanças em relação ao que o carro vai ser de fato. Mas principalmente, né, descobrir o que vai ser desse carro mais para frente, mais do que no próprio lançamento. Porque a Red Bull teve problemas no crash test, que é uma coisa que não é muito comum, mas é aquele teste da FIA para ver se o chassi aguenta as pauladas. Então, já é um carro que nasceu com uma questão aí a ser resolvida. A Red Bull resolveu, passou no crash test, mas já foi um processo um pouco mais esquisito do que ela geralmente tem. Então, o primeiro ponto para a Red Bull é observar bem esse carro, e, obviamente, comparar com o que a gente vai ver da Mercedes no dia 18, na outra sexta-feira. Essas diferenças são importantes por quê? Primeiro, porque, obviamente, é Red Bull e Mercedes, né? São Red Bull e Mercedes as duas equipes que dominam a Fórmula 1 nos últimos anos, os dois principais carros do ano passado também, mas principalmente pelo ponto de vista aerodinâmico, para quem gosta mais desses detalhes. São carros que geralmente são diferentes entre si. Então, dentro de um regulamento que é restritivo, são duas equipes que geralmente ocupam polos opostos, né? Então, observar as saídas que o Adrian Newey vai achar para a Red Bull, ele geralmente pensa um pouco mais fora da caixa, e o que a galera da Mercedes vai achar também. Então, geralmente um carro um pouco mais alto do que o outro, observar essas diferenças entre Mercedes e Red Bull. Também Aston Martin e Alpine, acho que são equipes interessantes para a gente observar, porque dois times que passaram por revoluções
internas, né? A saída do Otmar Szafnauer, a saída do Marcin Budkowski. Então são duas equipes de certa forma não em crise, mas em reestruturação. Dois times que precisam mudar muito para tentar chegar a um patamar superior, mas que tem um orçamento muito grande, tanto a Alpine quanto a Aston Martin. E a Alpine, pelo menos em 2021, foi uma equipe que arriscou bastante no seu carro. A ver como elas vão se portar para 2022. Ferrari e McLaren, né? Bolas cantadas nessa, porque são dois times que focaram muito em 2022, são dois times que já em 2021 chegaram em determinado momento a incomodar a Mercedes e Red Bull, não o ano inteiro, mas em determinado momento sim. Dois times trabalharam muito para essa revolução de regulamento. A McLaren já tem aquele porém de que ela disse que vai chegar com mudanças já para o Bahrein, então ela já vai lançar a atualização do carro novo. Provavelmente a gente não vai ver o carro completaço da McLaren quando ele sair. E a Ferrari promete muitas inovações para 2022. Talvez, já deixo aqui, seja o lançamento que eu estou mais curioso, porque a Ferrari prometendo muitas inovações, sendo a Ferrari, já é aquele carro para a gente ficar bastante de olho, né? Mas principalmente observar o conceito desses dois carros e o que eles vão ter de diferentes para a Red Bull e para a Mercedes, para essas duas equipes tentarem chegar de fato no mesmo patamar das duas principais forças do grid. Por fim, eu coloco também a AlphaTauri, meio que numa faixa bônus, porque é uma equipe que incomodou bastante o pelotão intermediário do ano passado, mas é um time que me chama a atenção porque está bem low profile nessa intertemporada. Pouco se ouve o pessoal da AlphaTauri falando desse novo carro e a gente fica sempre na dúvida, quanto de Red Bull vai ter no carro novo da AlphaTauri, né? A gente sabe que são equipes irmãs, mas nem sempre elas têm carros muito parecidos. Quanto de Red Bull vai ter nessa nova AlphaTauri? Falei bem rapidamente aqui porque a gente ainda não tem os carros em si para julgar, para analisar. Desde já eu chamo vocês para acompanharem no Grande Prêmio. Todas as apresentações a gente vai fazer o react com a nossa análise do que a gente está vendo do carro, com as diferenças para o ano passado, que vão ser muitas, obviamente, já com as nossas projeções para a temporada. Peço o like de vocês no vídeo, que se inscrevam no canal, que acompanhem sempre o conteúdo do Grande Prêmio, que tá toda, vai ter Paddock GP já na semana que vem, mas deixem claro no comentário de vocês aqui embaixo qual lançamento você está mais curioso para ver em 2022 e por quê. Espalhem para seus amigos, falem para eles escreverem aqui também. Se vocês quiserem, montem seu ranking de lançamentos. Eu já vou dar o meu aqui, o meu top 5 então. O lançamento que eu estou mais curioso é o da Ferrari, né? Pelo que eles estão falando de muitas inovações e porque a gente sempre fica na expectativa da Ferrari voltar a brigar. Em segundo lugar, eu vou colocar empatadas Red Bull e Mercedes, porque eu acho que são dois lançamentos que, para um lançamento ser bom, depende do outro também. Eles são lançamentos meio que interligados. Na quarta colocação, eu vou colocar a McLaren, também por essa expectativa de chegar no pelotão de cima. No quinto lugar, eu vou colocar a AlphaTauri, por esse fator Red Bull, né? Pra gente ver se os carros vão ser tão parecidos assim. Coloquem o ranking de vocês aí. Um abraço e até a próxima. Tchau!